Olá para todos que estão vendo, muito bom dia, muito boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre operação unitária e extração líquido-líquido. Quem faz parte do nosso grupo é o Henrico, o João Vitor, o Gustavo, o Fernando, eu, Felipe e o Rafael. Falando da nossa agenda, a gente vai fazer uma introdução, falar sobre aplicações industriais, extração líquido-líquido versus destilação, equipamentos utilizados, tipos de extração, regimes de operação, balanço de massa, diagramas ternários, coeficiente de distribuição e apresentação e resolução de exercício. Olá, professor e quem estiver assistindo. Hoje a gente vai falar sobre a extração líquido-líquido e, primeiramente, a gente vai fazer uma introdução sobre o assunto. Então, a extração líquido-líquido ela vai ser uma operação unitária que a gente vai tratar nessa gravação, que ela ajuda a separar componentes de uma mistura líquida por meio de um solvente immiscível. Então, a gente vai pegar um solvente que ele é immiscível com a mistura e ele vai reagir com uma das fases, com um dos líquidos, para ajudar a separar o outro. Então, ele vai ser fundamental quando essa separação ela precisa ser feita entre dois líquidos, ou quando uma das fases ela pode ser dissolvida pelo solvente, como eu comentei. Outra parte importante da gente saber logo na introdução é que a eficiência desse processo, dessa extração, ela vai depender muito de alguns fatores. O principal deles que eu vou tratar agora é a afinidade entre os componentes e o solvente. Então, o que a gente fala sobre coeficiente de distribuição, que ele vai indicar a preferência do soluto por uma das fases líquidas. Então, vai ser um dos parâmetros que vai ajudar bastante na análise e na otimização do processo. Além disso, a afinidade entre o solvente e os componentes vai ser muito importante. Então, a gente precisa de um solvente immiscível com muita afinidade com um dos líquidos da mistura para ajudar a fazer a separação do outro líquido da mistura. Agora, na parte de aplicações industriais, a gente pode citar que a extração líquido-líquido ela é muito versátil e ela tem bastante eficácia na separação desses líquidos de nosso interesse. Então, ela pode ser frequentemente usada na indústria química para separar alguns processos, alguns produtos aromáticos em alguns processos, como benzeno, tolueno, xileno, que são alguns dos compostos que a gente tem muito contato dentro de algumas fórmulas químicas. Além disso, a gente pode usar ela para separar alguns ácidos orgânicos em algumas soluções e também pode ser usado na purificação de alguns compostos intermediários e tratamento de alguns efluentes industriais. Além disso, na indústria petroquímica, essa extração líquido-líquido ela vai ser crucial na recuperação de fenol, separação de alguns hidrocarbonetos e também remoção de impurezas do petróleo bruto. Então, o petróleo, que é de grande interesse aí, de governos, ele precisa ser purificado ao máximo para poder ser utilizado para uso de combustível, enfim. Além disso, pode ser usado para separar alguns componentes como metanol, etanol e ajudar em alguns processos de despoluição de água contaminada. Além disso, ela pode ser usada na indústria de refino de materiais para ser utilizada como extração de metal, como cobre, níquel e urânio. Além disso, no setor farmacêutico, a gente sabe que quanto mais purificado um remédio tiver, um antibiótico tiver, melhor vai ser o uso dele no tratamento de algumas doenças, de algumas infecções, enfim. Então, a extração líquido-líquido ela pode ajudar nessa purificação desses antibióticos, desses alcaloides e alguns intermediários de medicamento. Também ela pode ser usada na extração de óleos essenciais e de algumas substâncias bioativas presentes nas plantas. Outro uso importante dela, que pode ser no setor alimentício, ela pode ser usada na remoção de cafeína do café, então no processo de descafeinação, e também na extração de algumas substâncias nutracêuticas e alguns alimentos naturais. Agora, partindo para uma parte mais importante do nosso processo, a gente pode entender alguns equipamentos que podem ser utilizados na extração líquido-líquido. Então, a gente vai ter diferentes estágios que depois vão ser tratados na nossa apresentação, mas em estágios curtos, a gente pode utilizar funil de separação, que vai ser usado em algumas pequenas escalas de laboratório, e o misturador decantador, que é o mixer settler, que ele vai ajudar a separar algumas fases depois de uma agitação e fazer uma transferência de massa. Esses equipamentos eles são mais simples e adequados para operações em batelada. Agora, na parte de múltiplos estágios, a gente tem alguns equipamentos que eles são usados para operações em larga escala. Então, a alimentação ela passa por várias etapas de extração, enfim. Os principais exemplos desses equipamentos utilizados são colunas de pratos perfurados, então, como a gente viu na nossa disciplina, e algumas colunas de enchimento, que vão usar o princípio de múltiplos contatos entre as fases líquidas. Além disso, alguns outros equipamentos que podem ser usados são a coluna de Rotating Disc Contactor e também que é bastante utilizada na indústria, que são projetados para melhorar a transferência de massa em alguns sistemas contínuos. Por último, a gente tem alguns equipamentos centrífugos, que eles vão ser utilizados quando as duas fases líquidas elas possuem densidades muito parecidas ou próximas.
Essa centrifugação ela vai ajudar a separar, ela vai acelerar essa separação dessas fases usando a força centrífuga, então de rotação, para separar esses líquidos. Esses centrífugos, esses separadores centrífugos, eles são mais usados quando a gente possui múltiplas fases, então quando tem uma diferença de densidade entre elas, principalmente em alguns processos petroquímicos, como eu comentei, de petróleo, enfim, ou farmacêuticos. Além disso, esses equipamentos eles vão ser usados para maximizar a eficiência e reduzir o tempo de operação. Então, quando você quer algo mais rápido, algo mais eficaz, você pode fazer essa extração líquido-líquido com esses equipamentos centrifugadores. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Fernando e vou falar um pouquinho mais sobre o que é a extração líquido-líquido. É uma operação unitária de separação, que utiliza a transferência de massa entre duas fases líquidas e immiscíveis. Quando uma solução contendo um soluto é colocada em contato com um solvente apropriado, o soluto distribui-se entre as duas fases, de acordo com a afinidade química e solubilidade relativa. A fase que recebe o soluto é chamada extrato, enquanto a fase empobrecida em soluto é a refinação. Essa operação é especialmente útil quando a destilação não é adequada, como em casos de substâncias com pontos de ebulição muito próximos, misturas azeotrópicas ou compostos termosensíveis. Sendo assim, a extração líquido-líquido tem grande importância, desde a purificação de antibióticos, como a penicilina na indústria farmacêutica, até o ciclo do combustível nuclear, para a recuperação de urânio e plutônio. A extração líquido-líquido permite a obtenção de purezas extremas e a recuperação de materiais de alto valor agregado. Mas então, quando a gente usa a extração líquido-líquido? Principalmente em misturas com pontos de ebulição muito próximos, solutos termosensíveis, aqueles que não podem ser aquecidos para destilação, ou processos que exigem alta seletividade e separações inviáveis, ou muito caras para destilação. E quais as vantagens desse processo? As vantagens são a alta seletividade, a operação a baixa temperatura e pode concentrar ou purificar compostos específicos. E as limitações, então? A necessidade de um solvente adequada, essa separação entre as fases pode ser bem lenta, e a operação é mais complexa que a destilação. Já que eu falei bastante da extração líquido-líquido e das suas vantagens, limitações, principalmente contra a destilação, vamos falar um pouquinho mais dessa extração líquido-líquido versus a destilação. A decisão de engenharia entre empregar destilação ou extração baseia-se em uma análise rigorosa das propriedades físico-químicas e dos custos energéticos. A extração deve ser vista como uma alternativa quando a destilação falha ou é excessivamente cara. Se a volatilidade relativa é alta, um alfa maior que 2, a destilação é quase sempre preferível, por ser mais direta. Mas se a alfa for mais ou menos 1, ou se formam azeotrópicos, a extração torna-se mandatória. Continuando o tema de destilação versus extração líquido-líquido, aqui eu trago uma tabela de comparação entre a destilação e a extração líquido-líquido, seguindo alguns parâmetros de comparação. Começando pelo princípio de separação, para a destilação a gente tem a diferença de pressão de vapor, enquanto na extração líquido-líquido a gente tem a diferença de solubilidade. As fases envolvidas: na extração líquido-líquido, duas fases líquidas distintas. Na destilação, o vapor e o líquido. Consumo energético para a destilação é maior, enquanto para a extração líquido-líquido ela é mais moderada a abaixo. As limitações termodinâmicas para a destilação são os azeotrópicos, enquanto para a extração líquido-líquido é capaz de quebrar esses azeotrópicos. A sensibilidade térmica da destilação é alta, enquanto a extração líquido-líquido é baixa. A viscosidade de transferência para a destilação também tem uma alta taxa de transferência de massa, enquanto a extração líquido-líquido tem baixas taxas. E por fim, a complexidade operacional. A destilação é um processo único, geralmente, enquanto a extração líquido-líquido normalmente é um processo duplo. Mas enfim, conforme eu já havia dito, a gente tem algumas vantagens utilizando a extração líquido-líquido que vão ser mais visíveis quando a gente compara uma com a outra, e principalmente as suas limitações, como foi dito no slide anterior. Mas então, quais são os principais tipos de extração? Os 6 principais tipos é a extração simples, single stage, a extração multi-etapas, multi-stage, a contracorrente, a cocorrente, a cross-current, a extração por contato diferencial. Explicando um pouquinho melhor como alguma delas funcionam, eu vou começar passando um pouquinho sobre a extração simples, aquela single stage, que é o tipo mais simples. Consiste em apenas um contato entre a alimentação e o solvente e atinge o equilíbrio rapidamente, mas a sua eficiência é limitada, pois apenas uma fração do soluto migra para o solvente. E é comum em laboratórios em pequenas produções, onde simplicidade e baixo custo são fatores decisivos. Agora passando para a extração multi-etapa, a cross-current. Neste modelo, a alimentação já é contactada sequencialmente, com várias porções frescas de solvente, mas cada etapa é independente. Cada novo solvente extrai uma fração adicional do soluto, e esse método melhora a eficiência, mas aumenta o consumo de solvente e o custo operacional. O que seria o cross-current? É a corrente cruzada. A alimentação passa por uma série de estágios e em cada estágio adiciona solvente fresco. Embora teoricamente remova mais soluto por estágio, o consumo de solvente é proibitivo, e o extrato obtido é muito mais diluído.
Raramente é usado, exceto em laboratórios ou lavagens pontuais. Já a extração contracorrente é a mais usada na indústria. Nesse arranjo, solvente e alimentação fluem em sentidos opostos. O solvente mais puro entra em contato com o refinado, mais pobre em soluto, enquanto o solvente mais carregado encontra a alimentação mais rica. Isso maximiza a força motriz em toda a coluna e gera altas eficiências com pouco solvente. Equipamentos industriais de coluna operam exatamente com esse princípio. Já a extração contínua, ela é usada em colunas. Ela é usada em larga escala e pode empregar colunas de pratos perfurados, colunas de enchimentos, misturadores e decantadores em série, muito comum na indústria química. Colunas pulsadas, que introduzem pulsos para melhorar a mistura. E a operação contínua garante melhor controle, maior capacidade e melhor uso do solvente, quando comparada à operação embatelada. Por fim, tem as classificações por mecanismo. A extração física, que baseia-se apenas na solubilidade. O soluto não muda quimicamente. A extração reativa já envolve uma reação estequiométrica entre o soluto e um extratante. Isso aumenta drasticamente o coeficiente de distribuição efetivo, permitindo a extração de espécies que fisicamente não seriam solúveis no solvente. E por fim, a extração supercrítica, que utiliza fluidos acima do ponto crítico, como solvente, ajustando a pressão, a densidade e o poder do solvente. Podem ser sintonizados. Ao despressurizar, o soluto precipita puro e o CO2 gasoso é reciclado. É uma tecnologia verde e livre de resíduos. Bom dia, meu nome é João Vitor e eu vou falar um pouco mais sobre o regime de operação e balanço de massa para o tema em questão. Primeiramente, o que é o regime de operação? O regime de operação, ele é a forma, então ele vai dizer como todo esse processo, essa extração do líquido vai acontecer. Então ele vai determinar o contato entre as fases e esse modo como os estágios ocorrem. Então aqui, nesse tema, a gente pode falar sobre dois regimes de operações principais. Então ele pode operar o processo de duas formas principais. Então da maneira descontínua, que é conhecida como abatelado, ou da maneira contínua. Então essa escolha ela vai depender do custo, da pureza desejada, do controle do processo. Então tem vários pontos que têm que ser decididos para a gente realmente escolher esse regime de operação específico. Falando mais específico sobre esses dois regimes, no regime contínuo, a alimentação e o solvente, eles entram constantemente no sistema, passando por uma ou mais estágios de extração. Com um extrato refinado, eles vão sair constantemente. Então, uma das vantagens vai ser a autoeficiência, ele vai ser melhor para grandes produções, ele pode ser automatizado. Já as desvantagens vai ser um alto investimento, um possível erro cumulativo, difícil ajuste. Então, esse regime, desculpa, ele vai ser a melhor escolha para uma produção quando você quer larga escala, quando a eficiência e rendimento contínuo são prioridades. O outro regime que a gente citou é o regime embatelado. Então, os componentes eles são misturados em um único tanque agitado. Então, eles vão permanecer em contato até atingirem o equilíbrio. Depois, são separados por decantação. E essas vantagens são que eles são flexíveis para uma menor produção, ele tem um investimento um pouco mais baixo, ele é mais fácil de operar, porém também ele é uma produção menor, ele tem um maior custo operacional. Então, esse regime ele é ideal quando a gente precisa de uma flexibilidade e purezas altas e pequenos volumes. Então, como falado no slide anterior, aqui a gente pode definir quais regimes a gente quer de acordo com as nossas preferências. Então, se a gente quer um volume de processo pequeno, a gente vai escolher a batelada. Se a gente prefere um volume grande, a gente vai escolher esse contínuo. Taxa de transferência, se a gente quer uma alta taxa de transferência de massa, a gente vai escolher o contínuo. Agora, por exemplo, disponibilidade de matéria-prima. Batelada, como ela funciona processo por processo, a gente não tem uma alta disponibilidade de matéria-prima. Já no contínuo, como é um processo que ele não para, a gente tem essa disponibilidade de matéria-prima constantemente. Agora falando um pouco mais sobre o balanço de massa, o balanço de massa ele permite determinar as composições das correntes de saída a partir do que entrou nessa corrente, né? No caso, a alimentação do sistema. Então, para isso, é importante a gente saber primeiro quais são os componentes, né, que a gente tem nesse sistema: o solvente, os solutos e as fases diluentes. Para isso, a gente tem duas equações principais, que no caso vai ser a equação de massa geral e depois o balanço do soluto, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Bem, então a nossa fórmula geral, ela vai dizer sobre a conservação de massa, ou seja, tudo que entra é igual a tudo que sai, nada some. Então a nossa entrada vai ser o nosso fluxo de alimentação, que vai ser igual ao nosso fluxo de saída total, que é o fluxo de extrato mais o fluxo de refinado. Isso é bem simples, ele não vai considerar uma composição, só considera a quantidade. A massa total que entra deve ser igual à massa total que sai. Não importa se é água, solvente ou soluto, é apenas a soma total. Agora, deixando um pouco mais complexo, a gente vai falar sobre o balanço para o soluto. Ele é parecido com uma equação geral, porém agora ele vai importar a composição. Então, para isso, a gente vai adicionar essa fração mássica. A gente vai multiplicar o nosso fluxo vezes a nossa fração mássica. Então, por exemplo, o nosso fluxo de alimentação vezes sua respectiva fração mássica vai dar o quanto de soluto existe nessa alimentação.
Ali o fluxo de extrato vezes sua fração mássica, ele vai dar o quanto soluto vai por extrato. Já o R vezes R, a gente vai dar o quanto soluto permanece refinado. Ou seja, essa equação ela vai garantir que nada desapareça. O soluto ele é apenas redistribuído entre extrato e refinado. O que isso quer dizer? Que toda a quantidade de soluto presente na alimentação ela vai ser dividida entre parte que vai por extrato e parte que permanece no refinado. Agora a gente vai demonstrar que o balanço de massa por si só, ele não basta. A gente precisa saber como que o soluto ele vai preferir se distribuir. Então, no nosso processo de extração líquido-líquido, a gente tem dois líquidos que ele vão ficar em contato e após a separação, eles vão formar essas duas fases com composições relacionadas pelo equilíbrio químico. Então, para isso, a gente tem essa coeficiente de partição ou distribuição, que vai ser essa divisão, esse K, né, que vai ser a divisão entre a fração de soluto no extrato dividido pela fração de soluto no refinado. Então esse valor de K, ele vai indicar para a gente se o soluto ele vai preferir o solvente ou a fase original, no caso refinado. E para isso a gente tem o valor de K. Se o K for maior do que 1, a gente tem um soluto que ele vai preferir o solvente, que ele vai preferir o extrato. No caso, ele vai ser uma extração eficiente. Se ele for mais ou menos igual a 1, vai ser uma distribuição equilibrada, no caso, um processo razoável. Mas se ele for um valor menor do que 1, é um soluto que ele vai preferir a fase original, ou seja, uma extração ruim. Por último, o nosso número de estágios. Então, o estágio ele vai ser o ponto onde a alimentação e o solvente eles vão se misturar, atingir o equilíbrio e, por final, se separar, que é a nossa intenção final do processo. Então, quanto mais estágio, maior vai ser a transferência de massa e maior a extração. No caso, aí está a conta do número n, o número de estágios, que no caso vai ser log na base e, que é ln. Então, essa forma a gente mostra para a gente que ele vai aumentar o nosso número de solventes, que no caso aumenta o nosso K, que a gente falou no slide passado, que é o nosso coeficiente de partição. E só um adendo para a gente relembrar, quanto maior o nosso K, mais eficiente vai ser essa extração. Então, aumentando o K, mais eficiente vai ser a nossa extração, que isso quer dizer que nosso solvente ele é melhor. Isso vai aumentar o número de estágios e vai melhorar a nossa extração. Olá, eu sou o Henrico e vou apresentar sobre diagramas ternários. Separei a apresentação em 3 etapas, então primeiramente temos o conceito inicial, as regiões importantes, que é legal a gente saber, e por fim um outro esquema de representação que é menos usual, mas também é importante para a gente conhecer. Então, primeiramente, a gente tem a imagem, o diagrama. Então, o diagrama a gente vê que é um triângulo e daí é um sistema com 3 componentes. Ali em cima, o A, depois o B e o C. E cada vértice do triângulo corresponde a 100% desses componentes. Então, por exemplo, no vértice A, ali na extremidade superior, eu vou ter só A, assim como no vértice B, eu vou ter só B e no vértice C, só C. E à medida que eu vou caminhando para dentro do triângulo, cada ponto ele vai apresentar uma mistura desses 3 componentes. E a regra é simples. A regra é que a soma das frações de A, B e C sempre vai dar 100%. Aqui nessa imagem a gente pode ver o que eu falei, quando a gente caminha para o centro vai mudando a composição. Então, ali no vértice a gente teria 100% de A, depois a gente passa na linha de baixo, a gente teria 90%, 80%, 70% e assim por diante. Agora trouxe um exemplo, então temos 60 kg de A, 40 kg de B e 100 kg de C, totalizando 200 kg de A mais B mais C. Então, as porcentagens, 30% de A, 20% de B e 50% de C. A gente pega o vértice A, ali onde tem 100%, depois a gente vai descendo até a linha de 30%. E a gente faz isso para B e para C. Assim, a gente tem o ponto em vermelho, que é o ponto que mostra essa composição. Agora passamos para regiões importantes, começando então com a curva binodal. Aqui a gente começa a entender como esse diagrama ternário se comporta quando o sistema ele forma duas fases líquidas. Então, essa curva em destaque é a curva binodal, que separa essas duas regiões, em região 1 e região 2. A região 1, que fica fora da curva, ela representa todas as composições que formam apenas uma fase líquida. Ou seja, qualquer ponto ali, ele indica que os 3 componentes são completamente miscíveis naquela proporção. Já a região 2, que fica dentro da curva, é onde o sistema passa a se separar em duas fases. Então, se a composição da mistura cair dentro dessa área, ela vai se dividir em um extrato e um refinado, cada um com composições diferentes. Então, ela funciona como uma fronteira. Ela mostra exatamente quando o sistema permanece uniforme e quando ele passa a se separar em duas fases, que é fundamental para entender o comportamento da extração líquido-líquido. As tie lines, elas estão na região bifásica, onde o sistema se separa em duas fases, que são essas linhas tracejadas que aparecem dentro da curva, essas 3 linhas que eu coloquei.
Cada tie-line, ela conecta dois pontos, o ponto de extrato, que é a fase rica no solvente, e o ponto de refinado, que é a fase rica no diluente. Esses dois pontos, eles representam as composições que ficam em equilíbrio depois que a mistura se separa. Ou seja, se a mistura cai em qualquer ponto dentro da região de duas fases, eu uso a tie-line correspondente para saber exatamente como ela vai se dividir entre extrato e refinado. E ela mostra de forma gráfica o par de composições que realmente aparecem depois da separação. A terceira região importante para a gente é o chamado plate point. Plate point é o ponto especial dentro da curva binodal. Ele fica exatamente no topo da região bifásica e marca o limite onde as duas fases, o extrato e o refinado, se tornam indistinguíveis. Então, à medida que a gente se aproxima desse ponto, as tie lines, que são as linhas de amarração, vão ficando cada vez mais curtas porque as composições entre as duas fases elas começam a ficar muito parecidas. E no place point, elas se igualam completamente. Isso significa que naquele ponto, mesmo que a mistura esteja dentro da região que normalmente formaria duas fases, não há mais separação. Então o sistema se comporta como se fosse uma fase única. Então esse plate point ele define a fronteira final de separação líquido-líquido, indica o limite da miscibilidade entre os componentes da mistura. Então, para a gente fechar essa questão das regiões importantes, a gente tem o envelope de duas fases, que é toda a área delimitada pela curva binodal. Então, tudo que está dentro desse contorno representa as composições que se separam em duas fases líquidas no equilíbrio. É como se a curva binodal fosse uma fronteira e o envelope fosse o interior dessa fronteira. Então, sempre que a composição da mistura cair dentro dessa região, ela obrigatoriamente vai se dividir em um extrato e um refinado. E cada um com composições diferentes ligadas por uma linha de amarração. Já as composições que ficam fora do envelope formam uma única fase líquida totalmente miscível. Agora, passando para a última parte, eu trouxe uma outra representação comum, que é a do triângulo retângulo. Então, ele mostra o diagrama ternário para um sistema também com três componentes A, B e C. Nesse caso, eu coloquei o ponto M representando uma mistura, com as seguintes frações: XA 0,2, XC 0,25 e XB 0,55. A gente vê que o valor de 0,55 para o XB indica uma fração de B na mistura de 55%. E a soma das frações tem que ser sempre igual a 1. Então, a gente descobre xb fazendo 1 menos xa menos xc, que daí, no caso, dá 0,55, e a gente consegue marcar o ponto M a partir disso. Bom, eu vou dar continuidade então ao nosso trabalho sobre extração líquido e líquido. Eu vou falar então um pouco sobre coeficientes, mais conhecido como coeficiente de distribuição, denominado por K. Fisicamente, quando misturamos solvente com carga, o soluto vai se distribuir entre duas fases até atingir o equilíbrio termodinâmico. Esse coeficiente K é a expressão matemática para desse equilíbrio, né? E existe uma pergunta de introdução assim que a gente se faz para saber e entender melhor o que seria esse coeficiente K, né? Então, para cada soluto, nossa, então, essa aqui é a equação do coeficiente de distribuição. YA representa a fração mássica molar do soluto na fase de extrato, pela razão de XA, que é a fração mássica molar do soluto na fase rafinada. Bom, depois de entender então o que significa um coeficiente de distribuição, vamos um pouco mais a fundo e entender melhor o que ele representa, assim, sabe? É importante notar que o K, ele não surge do nada. Ele tem uma base termodinâmica. O que seria essa base termodinâmica? Seria que no equilíbrio os potenciais químicos são iguais. Então, Mi do extrato é igual ao Mi do rafinado, mas, porém, as concentrações elas são diferentes. Isso significa então que o coeficiente de distribuição ele está intimamente ligado ao coeficiente de atividade gama. Em soluções muito diluídas, o Kali vai tender a ser constante. Mas na maioria das aplicações reais, a concentração muda e a não idealidade da mistura faz com que o valor K varie ao longo do processo. Então, o que isso representa na prática? Na prática, vão ser gerados gráficos de equilíbrio, que seria um gráfico simples de x e y, 2D, e vamos ter duas funções, duas equações ali. Uma equação de reta, então que K vai ser constante, que é a solução diluída pela ideal, né? E a linha curva, que seria um K que varia, que ele representa na realidade a maioria dos casos reais e que acontecem diferente da linha reta, que é mais difícil de encontrar. Beleza, então eu calculei lá o meu K, fiz a continha certa, já entendi a equação.
mas me gerou um valor. E o que esse valor representa, né? Do ponto de vista da engenharia e custo, o valor de K, ele é decisivo nessa parte. Porque assim, a gente sempre busca um solvente que proporciona um K alto. E eu vou mostrar o que significa esses valores aqui agora. Um K maior que 1, preferencialmente, ele é escolhido, porque ele representa uma extração grande de quantidade de soluto usando pouco solvente, o que reduz o tamanho dos equipamentos, o custo da recuperação desse solvente depois, então acaba barateando o processo. E ao contrário disso, então, se o K ele for menor que 1, o custo acaba sendo mais alto, porque a gente precisa de uma quantidade gigantesca de solvente, por exemplo, para tornar o processo eh, factível, né? Mas acaba tornando um processo inviável. E aí o que eu estava falando é que, além disso, se a gente pegar uma diferença, né, da destilação, por exemplo, onde que a temperatura é o fator principal, na extração líquido e líquido, o K ele é definido principalmente pela natureza química. Então, embora as alterações de temperatura e pH também possam ser usadas para esse equilíbrio, a natureza química é a que mais relevante nesse processo. Então, só recapitulando aqui, os fatores que alteram o K, os fatores mais importantes, é a natureza química dos componentes, é a temperatura, embora o efeito seja um pouco menor do que na destilação, e o pH do meio, que é especialmente para extrações de metais ou biofármacos. E finalizando então essa parte de coeficientes, é importante aqui, fundamental, não confundir o coeficiente de distribuição com a seletividade. Porque enquanto o K ele mede a capacidade do solvente de carregar o soluto, ou seja, quanto cabe, a seletividade, que seria o beta ali, ele mede a eficiência da separação em termos de pureza. Então, essa aqui é a fórmula de seletividade do beta. E só um ponto aqui de atenção, né, para explicar melhor o que seria essa fórmula da seletividade, entender como é que funciona. A seletividade, ela compara o K do soluto com o K diluente. Então, para que a extração funcione, não basta ter só um K alto para o soluto. A gente precisa também de um solvente que tem baixa afinidade pelo diluente. Então, se essa seletividade, pensando aqui, né, se ela for igual a 1, significa que o solvente remove tanto o produto quanto a impureza na mesma proporção. E a separação acaba não ocorrendo, né? Portanto, a escolha do solvente é ideal quando olhamos para um K alto para economia e um beta alto para pureza. Bom, agora que já aprendemos todos os conceitos, agora vamos colocar em prática, né? Vamos fazer um exercício para poder ver todos os passos e gravar mais, poder entender melhor esse conteúdo, né? Eu escolhi um exercício do livro One Cat, a terceira edição, e é um exemplo do 13.14 que está no livro dele. Então eu fiz uma tradução da melhor forma possível aqui para a gente poder entender e ficar claro. Então, bom, vamos ler e poder partir para o exercício. Uma solução aquosa contendo 35% em massa de ácido acético deve ser tratada por uma extração líquido-líquido utilizando éter isopropílico puro como solvente. A alimentação é de 1.000 kg por hora e o solvente entra a 1.475 kg por hora. A operação ocorre a 20 graus Celsius e a 1 atm. Deseja-se que o rafinate de saída contenha apenas 10% em massa de ácido acético. Utilizando os dados de equilíbrio, água, ácido, acético éter, isopropílico, a 20 graus Celsius, determine o ponto de mistura, as vazões das correntes de extrato e rafinete em equilíbrio com a composição desejada e estime o número de estágios teóricos para uma extração contracorrente. Então, vamos encontrar as concentrações, o ponto de mistura e, por fim, o número de estágios teóricos com base no gráfico. Aqui temos também uma tabela, que é do enunciado, dados do enunciado, que vão auxiliar e vão ser fundamentais para a resolução do exercício. Então, temos a porcentagem ali, né, a vazão mássica do ácido, da água, do éter isopropílico. Tá? Vamos utilizar todos esses dados aí que vão ser fundamentais, principalmente para encontrar ali um pontinho que eu vou trazer mais na frente. Bom, aqui temos os dados, né? Então, tirando do enunciado e da tabela, e vamos jogar aqui para a gente poder organizar. Então, aqui a gente tem a vazão mássica de alimentação, então o F, né? Que a gente leu no enunciado, 1.000 kg por hora. Em seguida, temos a fração mássica do ácido de alimentação, então 0,35. Depois, a entrada do solvente, então ali, o solvente, né? A vazão mássica do solvente ali é 1.475 kg por hora.
a fração mássica de ácido no solvente aproximadamente igual a zero, e a fração mássica de água no raffinate, que é de 0,10, que isso daí vai ser fundamental, e a temperatura a 20 graus Celsius de 1 atm, como encontrado ali na tabela, né? Então, precisamos utilizar essa base para os dados. Aqui, trouxe as equações, só para facilitar também, algumas equações mais simples, mas que vão auxiliar ali no nosso desenvolvimento e poder ajudar ali quando a gente estiver fazendo todas as equações, ele só mais fácil, a gente vai trazer a equação que já está pronta aqui e aplicar os valores, os dados fornecidos, tá? Então, primeira equação, equação de balanço de massa. Então, F mais S igual a RE, R mais E, tranquilo. O balanço do componente A. Então, alimentação vezes a fração mássica mais o solvente vezes a fração mássica, enfim, como na equação anterior, a gente tem o balanço de massa junto com as frações mássicas ali que vão ser fundamentais para a gente poder encontrar os dados necessários. A terceira equação é o cálculo da composição do ponto M, então a mistura da alimentação mais o solvente. Então a gente vai encontrar ali o XAM representado ali, que é fundamental para a resolução do gráfico no final para poder encontrar os estágios. Agora, a quarta equação, equação resolvida para E, o extrato, né? Então, a gente brincou ali com as equações anteriores e podemos encontrar essa. Essa parece ser um pouco mais chata, mas é super tranquila também, tem tudo a ver com o balanço de massa. E, mais uma vez, uma brincadeira ali com as equações do balanço de massa, é só para simplificar e a gente poder jogar ali na equação final. E trouxe também aqui a de interpolação linear. Vamos precisar descobrir aquele YAE ali que está na equação 4, e para isso vamos precisar fazer uma interpolação, porque não vamos encontrar o valor certinho na tabela. Então, essa equação da interpolação, novamente, não precisava dela estar aqui, é só para simplificar nos dados futuros, nas equações futuras, nas contas futuras. Então, agora, já começando com a equação número 5, né? A gente precisa encontrar esse y, precisa encontrar essa fração, e a gente, para isso, utiliza somente a tabela. Então, a gente vai extrair lá da tabela, se eu não me engano, a linha 5 e 6, a gente pegou ali os dados XA, YA, e a gente precisa encontrar um que está ali no meio, né? Um YA que está ali no meio, com base no XA. O XA que a gente tem é qual? É o 0,10 do enunciado. Então, a gente tem ali 10%, né? Esses valores aqui estão em porcentagem, então 6,42%, 3,30%, 1,93% e 4,82%. Então, todos os valores em porcentagem. Substituindo na equação 5, a gente joga os valores agora em forma de número, né? Então, não mais em porcentagem. E aí a gente consegue fazer ali o 0,0193 mais 0,0482 menos o 0,0193 vezes aí o x, o 0,10, menos o 0,0642, aí voltamos para os valores da tabela, sobre 0,133 menos 0,0642. Então, simplificando esses valores, a gente encontra um y igual a 0,0343, que dá aproximadamente 3,43%. Esse dado aí vai ser fundamental, não em porcentagem, mas a porcentagem é só para a gente poder dar uma visualizada melhor, mas esse dado é fundamental ali para a resolução dos próximos passos. Bom, com isso, a gente já pode jogar na equação número 4. Então, a gente precisa descobrir a vazão molar de extrato e de raffinate. E aí, a gente joga na quarta equação já. A gente tem todos os dados anteriores, então, a vazão de alimentação, a vazão do solvente e todas as frações. Então, ali o 1000 vezes 0,35, se a gente voltar ali nos dados, a gente vai conseguir ver que o 1000 é a vazão, F, e o XAF é 0,35. Mais o S, 1475, vezes zero. Por que zero? Porque a gente viu lá no enunciado que o XAS é igual a aproximadamente zero. Então, esse valor aí vai se zerar. Menos F mais S vezes o X. O X é qual? O 0,10, aquele que foi fundamental para a gente no passo anterior. Sobre o Y que a gente acabou de encontrar, menos o X. Então, E igual ao 102,5 sobre menos 0,0675. Isso dá aproximadamente menos 1.559. Por que menos? E aí logo embaixo a gente tem um valor positivo, né? Bom, é somente a direção que está ali apontando, mas obviamente a vazão é um resultado positivo, né? É uma entrada de massa a cada hora, é somente o sentido em que ela está entrando, que é contrário ao FS, e aí a gente obtém esse valor negativo, mas obviamente é uma vazão positiva, é um valor positivo, tá? Então,
E igual a 1.559 kg por hora. E agora, por fim, né, brincando com a última equação ali do balanço de massa, a primeira equação, perdão, do balanço de massa e o resultado obtido no passo anterior, a gente joga ali o R para o lado esquerdo e deixa tudo que a gente já tem do lado direito. Então, R igual a 1.000 mais 1.475 menos o 1.559, que foi o que a gente acabou de encontrar. A gente tem um R, uma vazão máxima do Raffinat de 916 kg por hora. Isso é a entrada, né? Na verdade, é a saída, no caso, porque o E e R são saídas, né, no balanço de massa. Então, a gente consegue encontrar ali todos os componentes de entrada e saída e fazer o balanço. Fica perfeito. E é isso. Agora, com todos os dados encontrados, a gente consegue encontrar a posição do XAM e aí jogar esse dado ali na tabela, né, no gráfico, na verdade, que é o próximo passo, e poder encontrar o ponto M e, enfim, encontrar os estágios, tudo como já foi explicado nos slides anteriores pelos meus colegas. Então, substituindo todos os valores encontrados, a equação bem simples, a gente tem ali somando, né, o 350 sobre 2.475, que vai dar aproximadamente 0,141414, aproximei para 0,1414, e aí esse ponto vai ser fundamental, vou explicar no próximo slide como que a gente vai encaixar ele no gráfico. Bom, agora, tudo que a gente encontrou foi para poder montar esse gráfico, né? O FS a gente já tinha dado do enunciado, mas E, R e M a gente teve que calcular para poder montar o gráfico na CAB-TL, que foi construído no diagrama XY, como a gente já conhece, como os meus colegas explicaram, e aí ele contém a curva de equilíbrio. Então, a partir das composições que a gente encontrou, a gente pôde traçar a linha de operação da seção de retificação, a linha aqui de alimentação e a linha de operação da seção de esgotamento. Tá? Então, a partir do ponto correspondente ao destilado, a gente construiu os degraus sucessivos entre a curva de equilíbrio e as linhas de operação. Então, cada par de passo horizontal mais vertical representa um estágio teórico de equilíbrio. E aí a gente pode fazer a contagem, né? Então, a contagem dos degraus até atingir a composição do fundo fornece o número total de estágios teóricos, que é o que a gente está buscando. Então, enquanto o ponto em que o traçado cruza a linha que indica o estágio de alimentação deve ser inserido. Então, reforçando, a gente vai localizar inicialmente o ponto M, vai desenhar a reta operacional ligando o ponto do Raffinat ao ponto de mistura, então, o R até o M. Aí a gente vai usar uma timeline como foi explicado anteriormente e para ir para a fase aquosa para orgânica. Depois a gente desce para a linha operacional e vai repetindo. Timeline, reta operacional, até a gente chegar no ponto final. E aí a gente encontra ali que tem aproximadamente 5,8 estágios teóricos, como não pode ser um núcleo quebrado, né? Então, a gente vai ter os 6 degraus, que são os 6 estágios encontrados. E essa é a resposta final, né? Então, N igual a 6 estágios. É isso. É a resolução do exercício.